Muito bem, prosseguindo o nosso estudo de circunferência, vamos agora aprender as posições relativas entre um ponto e a circunferência. Então veja, quando temos um ponto P, x1, y1 e uma circunferência lambda de centro C, A e B e raio R, as possíveis posições relativas de P e lambda são, primeiro, o ponto pertence à circunferência. Então, observa que nós temos um ponto P e esse ponto ele vai pertencer a essa circunferência. Então, nesse caso, no primeiro caso, quando o ponto pertence à circunferência, as coordenadas do ponto devem satisfazer a equação da circunferência. E a distância entre P e C é igual ao raio. Então, quando o ponto pertencer à circunferência, a distância entre o centro e esse ponto aqui, naturalmente, vai ser igual ao raio. No segundo caso, nós vamos ter o seguinte, o ponto ele é interno à circunferência. Você tem um ponto e você tem a circunferência. O segundo caso que nós podemos ter é quando o ponto ele é interno à circunferência. Então, veja, nós temos aqui o centro O e o ponto P. Observa que o ponto em P ele está dentro da circunferência, ele é interno à circunferência. Nesse caso, a distância do ponto ao centro é menor que o raio. Isso naturalmente, ó. Se aqui, quando ele pertence, né, à circunferência, essa distância é igual ao raio, quando ele está interno à circunferência, essa distância naturalmente vai ser menor que o raio. E o terceiro caso é quando o ponto ele é externo à circunferência. Então, veja, o ponto ele é externo à circunferência e, nesse caso, a distância do ponto ao centro é maior do que o raio. Então, considerando que a equação da circunferência reduzida ao geral é obtida a partir da condição que a distância do ponto P até C é igual ao raio, nós podemos escrever o seguinte, que a distância do ponto P a C igual ao raio é equivalente a dizer que x menos a ao quadrado mais y menos 1 y1 menos b ao quadrado igual a r ao quadrado é equivalente a x menos a ao quadrado mais y1 menos b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Né? Portanto, P, pessoal, isso aqui era para ser pertence, é porque nós não encontramos, você vai entender isso aqui como pertence a lambda. Então, eu tenho aqui, ó, que quando a distância de P até C, né, do ponto até o centro, é menor do que o raio, aqui nós vamos ver que P ele é interno à lambda. E quando a distância do ponto ao centro é maior do que o raio, nós podemos dizer, então, que é equivalente a dizer que o ponto ele é externo à lambda.